Olá, meu povo, boa noite, muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. É uma alegria enorme estar novamente com você e eu espero que você seja preparado, porque hoje é tiro, porrada e bomba. Vamos estudar 1 Coríntios capítulo 6, o capítulo 6 ele é muito prático e eu diria extremamente confrontativo com o espírito dos nossos dias, que foge da resolução de problemas ou os resolve de maneira mundana e não de maneira cristã. Vamos tratar sobre a resolução de conflitos que deveriam haver na igreja de Corinto, mas que acabou não havendo. Os irmãos estavam brigando lá e não se entendiam e não queriam se entender, pelo contrário, envergonhavam o evangelho expondo isso publicamente. Vai ser muito proveitoso, é uma extensão daquilo que já conversamos na semana passada a respeito da disciplina e da necessidade da ordem dentro da igreja, aonde nós vamos agora falar um pouco mais sobre os relacionamentos interpessoais, tá bom? Então já fica aqui esse spoiler para você. E antes de mais nada, quero saudar todo mundo que está nos acompanhando. Eu vi que tem gente aqui da Onda Dura Online, nossos queridos irmãos do nosso campus online lá de Maringá. Tem nossos queridos aqui também da Onda Dura Rio de Janeiro, galera de Brasília, Franca em São Paulo, Nova Friburgo lá no Rio de Janeiro. Nossa querida igreja também, Onda Dura Joinville, está aqui conosco. Onda Dura São Paulo, que está de Casa Nova, aliás. Galera de Porto Velho também da Onda Dura Online. Tem uma galera aqui de tudo quanto é canto. Aliás, deixa aqui qual é a cidade que você está nos acompanhando para que a gente possa saber de onde você está nos acompanhando. Tá bom, gente? Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas, duas coisas importantes. Primeiro, esse é um estudo bíblico que acontece toda segunda-feira, que de maneira sistemática estudamos e expomos a palavra de Deus verso a verso, de acordo com o texto bíblico que está sendo exposto na nossa igreja durante aquele período. E no caso, estamos em 1 Coríntios. Segunda coisa, se de alguma forma você não está conectado à igreja, não vive em comunhão com a igreja e tem nos acompanhado e quer ser igreja conosco, você também pode ser igreja conosco através da Onda Dura Online. A nossa equipe técnica aqui vai colocar nos comentários como você pode se tornar membro da Onda Dura Online, conhecer um pouco mais sobre o que é a Onda Dura Online e ser igreja conosco de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aliás, a Onda Dura Online está voando. Ontem mesmo estava acompanhando lá algumas fotos do nosso culto estendido, híbrido, lá no Japão, em Nova Zelândia e na Austrália. Enfim, Deus tem feito maravilhas através da Onda Dura Online e você pode fazer parte, tá bom, gente? Agora, alguns pedidos bem importantes. O primeiro deles deixa teu like, dá o teu like aí para que esse vídeo possa chegar mais longe. Outra coisa, compartilhe. Bata um print, joga lá na tua rede social, pega o link, joga no grupo do teu grupo pequeno do WhatsApp, joga lá no grupo da igreja, convida outros amigos. Se você não é da Onda Dura, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui e creio que conjuntamente você vai ser edificado também por meio da palavra de Deus, ok? Então, compartilhe aí o máximo que você conseguir esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso. Além do mais, que você saiba também que esse vídeo fica arquivado aí dentro do canal Onda Dura para que você possa acessar devido à tua necessidade em qualquer momento. Ok? Outra coisa também, você pode contribuir financeiramente para o projeto digital da Onda Dura, que temos aí nos esforçado, vez após vez, a melhorarmos e aperfeiçoarmos isso, através do Superchat. Você pode dar um Superchat e contribuir financeiramente para que cada dia melhoremos mais e alcancemos mais pessoas. Quero lembrar que naturalmente isso envolve bastante recurso financeiro, ainda que em grande medida e parte seja feito por voluntários que querem servir outras pessoas, ainda assim despende de recurso financeiro e você é o nosso patrocinador. Precisamos de você, então invista aí na Onda Dura Digital através do Superchat. É só clicar no cifrãozinho lá embaixo e fazer a sua doação, tá bom? Dito isso, quero cumprimentar aqui meus amigos de bancada, o meu querido irmão, pastor Gezeriel, que está aqui conosco. Fala, Heavy. Boa noite. Boa noite. E aí? Boa noite, galerinha de casa. Boa noite também você que está aí
fazendo parte, eu fiquei um pouco desconcentrado porque chegou a garrafa de café aqui, eu estava ansiando por esse grão torrado e lançado água fervendo e caindo gotículas de prazer e alegria para o povo brasileiro, aleluia. Não, mas estou muito feliz de mais um estudo bíblico toda segunda-feira, hoje um texto importante, contracultural, confrontador, e que nos ensina demais, apesar de ser escrito para uma igreja do primeiro século. Nós vamos ver que a palavra de Deus ela é aplicável a todo tempo, até verdade. que Cristo venha. É isso mesmo. É viva, Bom poderosa demais. e eficaz. Também cumprimentar aqui meu querido irmão Robson, que inclusive é o nosso coordenador aí da Onda Dura College, que é o seminário teológico da Onda Dura, que está para começar em breve. A partir aí de julho começam as aulas e no mês de junho nós fazemos o lançamento das matrículas. Então, se prepara, se você quer estudar teologia descomplicada, aperfeiçoar no conhecimento teológico, mergulhar, gente, o seminário OD College certamente é o lugar para que você viva isso. Inclusive hoje estava encerrando encerrando as aulas da primeira matéria que eu vou lecionar, que vai ser sobre introdução à teologia. Cara, vai ser pedrada, vai ser bênção demais, vai te edificar muito, vai te agregar muito conhecimento teológico e de uma maneira muito equilibrada, que é a proposta da Onda Dura College. Te dá um discernimento mais amplo da teologia e não tão nichado, não tão bairrista que por vezes alguns seminários acabam se tornando. Então vai ser muito edificante e com certeza preparar aí novos pastores, plantadores, ministros do evangelho, líderes de igrejas, enfim, vai ser um tempo precioso e inclusive quem quiser fazer parte do Onda Dura College, nossa equipe de produção vai deixar o link aí para você poder fazer a sua inscrição no grupo VIP da Onda Dura College e dessa forma receber informações atualizadas de tudo que está acontecendo. Mas, vamos lá, cumprimentar meu querido irmão Robson. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa e noite, esse é o pessoal. hobby. E esse é o hobby. 3 minutos depois, né? Eita, glória. É que tem muita coisa acontecendo na igreja, né? Muita coisa boa. Não, o Robzão aí vai, Robzão da massa. Aliás, empolgado também com o college, vai ser incrível, pessoal. Entrem, participem, vai ser muito bom. E o nosso estudo hoje também... Empolgado, Rob? Demais, Eu rapaz. gosto quando tu vem, Rob. Aliás, Renan hoje não pôde vir, mas presença ilustre aqui do nosso glorioso Rob. Exatamente. Banco de reserva, né? Banco de reserva. Não, mas reserva de peso, diga-se de passagem. Isso, banco de reserva. É titular. Formado pelo seminário... Seminário Betel Brasileiro, em João Pessoa, na Paraíba. Aluno do Dr. Shed, é outra história. Dr. Shed. Robinho, vai um café aí, meu querido? Vai um cafezinho. Aluno do Dr. Shed é pietista, cara. O cara tá outro nível já, velho. Aí, ó. Então, quando... Não, pode falar aí, Rob. Não, eu ia só perguntar o seguinte, esse texto a gente vai fazer só exegese ou também contar a história sobre o assunto do tema? Bom a gente contar a história sobre o assunto do tema. Ótimo. Esse tema tem muita situação no meio da igreja que envolve exatamente esse assunto. Por isso é importante, pessoal, participem até o fim. Diversos desdobramentos, né? Porque o texto, ainda que trate de uma questão jurídica ali, enfim, de irmãos que estavam se processando, na verdade, o princípio dele é a resolução ou a não resolução de conflitos que há dentro da igreja e como o apóstolo Paulo instrui essa igreja a gerir esses conflitos que haviam entre eles. Enfim, vai ser bem proveitoso. E isso tudo até com um fim de mostrar clara distinção entre as outras instituições e a Igreja de Cristo. Muito bom. Existe uma distinção clara. A igreja é santa, né? Que é santa, exato. Ninguém para a obra santa. Exato, que é um ponto que desde o começo, as divisões eram apresentando o testemunho da igreja, a situação do incesto era apresentando o testemunho da igreja, e essa situação aqui com relação aos processos públicos na praça pública é também para prezar o testemunho da igreja. Cara, inclusive eu estava meditando a respeito disso, né, preparando as mensagens e tudo mais acerca do College? Não, do tema. Eu fiquei refletindo o quanto nós estamos aquém do amor à igreja que deveríamos ter. Nossa. Porque, em essência, até aqui o apóstolo Paulo está tratando como princípio básico o amor pela comunhão, o amor pelos irmãos, o amor pela obra de Cristo, que deveriam fazer eles viverem unidos, que deveria fazê-los disciplinar aqueles que vivessem no pecado, que deveria fazê-los tratar os conflitos e não deixar que eles perpetuassem ao ponto de atrapalhar a comunhão. Enfim, nós precisamos aprender a amar mais a igreja. É verdade. E acho
que inclusive o capítulo 3, se não me engano, capítulo 4. O capítulo 4 foi muito importante acerca disso. Capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala sobre o que é a igreja. Isso. Uhum. É muito importante ter essa visão correta acerca da igreja, porque é essa visão correta que nos faz ter temor na maneira como andamos igreja. E esse é um ponto que o pastor Lipão tocou, que é muito importante, porque aqui o apóstolo Paulo também vai dizer para ele, aqui até de maneira mais clara, eu diria, porque lá ele usa ilustrações, né? Lá ele usa ilustrações. Aqui ele vai mostrar a natureza da igreja, a natureza da igreja, inclusive levando eles a pensar de maneira extrema, quando ele fala lá, por exemplo, em relação ao julgamento que os santos vão fazer juntamente com Cristo. Então ele fala, gente, vocês estão num outro patamar. Essa que é a verdade. Mas vamos conversar. Vamos embora. Aqui só reforçando, a nossa equipe super competente já colocou o link ali da Ondadura College para você poder fazer a sua pré-inscrição aí no grupo VIP da Ondadura College, tá bom? Então, galera que quiser participar e receber mais informações, isso aqui ainda não é a matrícula da Ondadura College, mas é uma pré-inscrição de interesse tipo assim, para que você possa receber, estar produzindo toda semana conteúdo teológico e mandando para esse grupo específico. E também as informações em loco, em primeira mão, vão vir através dos inscritos desse grupo. Então, se inscreva ali para você fazer parte dessa galera, tá bom? Também queria mandar um abração aí para todo o pessoal da técnica que foi lá e buscou a garrafa de café. E eu acabei me emocionando e dei um beijo na testa do Alex, de tamanha gratidão que eu senti, pelo Alex tão disposto de trazer a garrafa de café aqui com os copinhos. Olha que maravilha. Maravilha demais. Benção demais, né? Podia ser xícara? Podia ser xícara? Podia ser xícara. Aí, ó. Mas... Aí, ó. A excelência cantou mais alto que do meu lado. Mas eu sou grato, entendeu? Pra mim o que importa é o líquido sagrado aqui dentro, mas... Brincadeira. Não. Essa equipe é demais. Essa equipe é demais. Uma salva de palmas. Aí, ó. Alex, aí, ó. Olha lá, é pra tu, guri. Essa é pra ti. Receba, graças a Deus. Pai. Mas é isso aí, meus queridos. Vamos lá pra 1 Coríntios capítulo 6 e parar aqui de ficar perdendo tempo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, a gente vai analisar aí verso a verso, que eu acredito que esse texto, ele exige de nós uma atenção em cada verso para fazermos aplicações e também de maneira exegética, hermenêutica, temos uma compreensão mais ampla dele, ok? Vamos lá pro verso 1 do capítulo 6. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Vamos parar por aqui e já fazer algumas observações. Primeira observação que eu gostaria de fazer aqui, e na verdade um tom de questionamento, vou fazer ao Rob, é verdade que na igreja a gente tem desentendimentos? Sim, sem dúvida. Faz parte de viver a igreja ter desentendimentos? Os desentendimentos fazem parte dos relacionamentos, né? Essas dificuldades que estão vinculadas à própria humanidade, que é pecaminosa. Então, como nós temos essa raiz pecaminosa dentro de nós, na hora de nos relacionarmos, temos algumas dificuldades para que, por exemplo, colocamos a nós mesmos acima dos outros, podemos usar a mentira para tentar trazer algum tipo de benefício, podemos tentar usurpar o irmão, enfim, de diversas formas nós criamos conflitos. Esses conflitos acontecem no casamento, acontecem na relação dentro da igreja, enfim, relacionamentos de um cristão não isentam ele de ter problemas, dificuldades. Isso é algo que vai fazer parte da nossa vida, dos nossos relacionamentos, enquanto estivermos aqui na Terra. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque por vezes nós alimentamos uma ideia utópica de que porque estamos em uma igreja não vamos ter conflitos e não vamos ter atritos. E isso é uma mentira grotesca, que talvez, inclusive, em alguns contextos, de maneira equivocada, algumas pessoas venderam essa ideia, mas que não faz parte da realidade da vivência de qualquer tipo de relação formada por pecadores, formada por pessoas que ainda carecem da santificação. Então,
aquilo que caracteriza a igreja não é a ausência de problemas. Não é isso que caracteriza a igreja. Não é a ausência de conflitos, e conflitos, às vezes, até mesmo sérios. Por exemplo, eu mesmo já tratei irmãos com problemas na sociedade, que um irmão passou a perna no outro, ou pelo menos um entendeu que o outro passou a perna nesse, enfim. Já resolvi conflitos de irmãos em caso de adultério, que um acabou tendo relação com a esposa do outro, e aí ter que resolver esse conflito. Que hoje não é mais crime, mas que já foi crime, inclusive. Sim. E só um ponto até sobre isso. Quando Paulo está tratando o caso do incesto, ele está tratando um crime também. Porque o incesto era crime na sociedade romana, né? Então, quando ele está tratando a respeito desse homem que cometeu o incesto, ele estava, além de tratar o pecado, ele estava tratando também um crime cometido ali. E, vale lembrar, um crime cometido, continuado, deliberadamente, sem nenhum arrependimento. Exatamente. Então, o que eu acho que é importante nós deixarmos evidente logo de antemão é que essa ideia de uma igreja ursinhos carinhosos, que não vão ser conflitos e problemas, ela não existe. Bem como a ideia, aí eu digo mais para jovens solteiros, enfim, de que você vai achar uma pessoa ao qual você não vai conflitar quando você casar, que não vai ter problemas, não vai ter atritos, enfim, isso não existe. Aliás, digo mais, relacionamentos que não têm conflito não são saudáveis, porque a ausência de conflitos denota uma superficialidade na relação. Porque não tem como dois pecadores diferentes viverem tanto tempo juntos sem que haja divergências e conflitos entre eles. Certamente alguém vai tropeçar em algum momento e vai exigir do outro perdão, paciência, longanimidade, amor, domínio próprio, os frutos do Espírito. Então, a igreja ela é inerentemente formada por pecadores e, portanto, os conflitos estão presentes na vida da igreja. Às vezes até algumas pessoas acabam suprimindo os pensamentos e não expõem, por exemplo, aquele negócio fica guardando, e aí aparentemente a relação está muito boa, muito saudável, porque não foi tratado, não foi conversado. Então, essa ideia do desentendimento, do ter divergências, é algo que faz parte da caminhada. Aliás, se você perceber desde o capítulo 1, o que Paulo tem mostrado é divergências no meio da igreja. Divergências essas que precisam ser trabalhadas, né? Se você olhar toda essa carta de Paulo aos Coríntios, você tem as facetas da igreja de Corinto, né? É divergência por personalidades que eles estavam idolatrando, é divergência por pecados e imoralidades que eles estavam vivendo, enfim, eles estavam experimentando uma série de divisões, separações e problemas nos relacionamentos. Exatamente. Então, a igreja, de fato, né, o nosso tema ele é muito sugestivo, a igreja é imperfeita. A igreja de Cristo, mesmo sendo de Cristo, ela é a tese da primeira mensagem que o pastor pregou. Ela é uma igreja cheia de defeitos, mas pertence a um Deus perfeito. E aqui um ponto. A igreja, embora seja imperfeita, e o apóstolo Paulo entende, corrobora com todo o ensino da Escritura, que depois da queda nós vivemos, infelizmente, submetidos a uma natureza carnal que precisa nascer de novo. E aí é um ponto. Embora a igreja seja imperfeita, ela não se conforma com sua imperfeição. Exatamente. Essa é a distinção do povo de Deus e daqueles que não são povo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreve epístolas disciplinares para ajudar a igreja por meio de que é o conselhos, compromisso com a exortações, santidade. exato, que é o comprometimento com a perfeição de Cristo. Exatamente. Né? E somente em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve epístolas, né, para corrigir e ajudar o povo justamente nessa caminhada até que Cristo venha. Né? É isso. Então, o verso 1 deixa muito claro, olha, quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, então ele está sugerindo que vão haver desentendimentos, até porque o próprio apóstolo Paulo teve. Paulo se desentendeu com João Marcos, se desentendeu gravemente com João Marcos. Paulo se desentendeu com Pedro. Paulo se desentendeu com Barnabé. Paulo mesmo, na sua jornada cristã, teve alguns desentendimentos. Lá em Filipenses é narrado o desentendimento de Evode e Sintique. A Bíblia relata o desentendimento de Abraão e de Ló. Então, a gente olha ao longo das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, e a gente percebe que o povo de Deus ele não está aquém, ou não está
distante da realidade de ter que resolver conflitos. E aí, então, o que o Geise falou é muito válido, porque aquilo que distingue o povo de Deus não é a ausência de conflito, mas é o compromisso com a santidade. Boa. E, portanto, o compromisso com a santidade leva o povo de Deus a resolver os conflitos. E o problema é que aqueles irmãos estavam resolvendo os conflitos de forma mundana. Estavam resolvendo os conflitos não como o povo de Deus resolve, mas estavam resolvendo os conflitos como qualquer pagão resolve. Boa. Eles estavam levando seus conflitos para serem resolvidos do lado de fora da igreja e não dentro da comunidade da Assembleia dos Santos. E aqui vale a pena salientar que aqui não estamos tratando de um conflito entre um incrédulo e um cristão, mas entre dois cristãos que haviam brigado entre si. Até, inclusive, o que dá a entender ao longo do texto que nós vamos ler é que o conflito ele era por questões materiais. Não dá para entender se era uma sociedade entre dois irmãos ou algo do tipo, mas parece-me que era algo parecido com isso, onde o irmão A prejudicou e lesou o irmão B, e o irmão B, se sentindo prejudicado, ao invés de tratar isso dentro do escopo da igreja, leva isso para um tribunal para penalizar o irmão A, e aí, então, penalizando o irmão A, ele pudesse ser ressarcido do prejuízo que teve. E a gente vai aprender algumas lições acerca disso nos próximos versos. Vamos lá para o verso 2? Só um ponto ainda sobre o verso 1, né? Quando algum de vocês tem um desentendimento, então teremos desentendimentos com outro irmão, então irmãos que têm desentendimento, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Aqui existem algumas interpretações sobre esse texto, né? Mas, por exemplo, uma das interpretações possíveis é como vocês podem levar a juízes que não têm a aceitação da igreja para julgar uma causa de gente que pertence a Cristo? Né? Essa é uma interpretação que até muitos consideram secundárias, mas talvez o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo. O povo santo era uma questão assim, o mais graduado juiz não vai poder resolver tanto a questão quanto o mais humilde de um regenerado. Ou seja, o mais graduado doutor, juiz do nosso tempo, poderá ser tão justo na questão quanto alguém que é movido pelo crivo espiritual. Movido por um crivo da Escritura em relação ao conflito. Porque, por exemplo, talvez diante do juiz, o outro vai chegar e vai dar sentença, o outro vai pagar para fulano, que vai pagar para Beltrano, e aí resolvida a questão. Só que para o cristão, isso não é resolver o problema. Resolver o problema é efetuar perdão, amar, abraçar. E isso pode ser o mais iletrado do cristão, mas se ele tem o Espírito Santo de Deus, ele resolve a questão da maneira mais pura, mesmo que isso lhe custe tudo. Exatamente. Porque o nosso padrão de justiça é o padrão de Cristo. É diferente do mundo. Exatamente. O padrão de Cristo é o padrão de alguém que levou a culpa sobre si para que o outro não fosse penalizado. E o padrão do mundo é Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Então, a justiça secular, ela não é justiça, para começar. E, em segundo plano, ela está aquém da justiça do reino de Deus, onde existe a graça de Deus, a misericórdia e o perdão, que são armas e princípios da justiça de Deus. A justiça do mundo, ela pode ser reconhecida como injusta, porque ela não está brilhando sobre o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Então ela é incapaz de julgar aqueles que fazem parte da Santa Igreja de Deus, que tem um parâmetro de vida que é totalmente diferenciado. Exatamente. E com isso fica a pena aqui salientar também que nós não estamos defendendo que juízes não são de Deus, advogados ou coisa do tipo. Nós entendemos e compreendemos a necessidade do poder judiciário para que haja ordem na sociedade caída. Mas nós aqui estamos tratando não mais da sociedade caída, mas da sociedade santa, que é a Igreja de Cristo. Até, por exemplo, o resgate que Paulo está tentando fazer. Exato. O resgate da essência da igreja, né? Perfeito. Vou dar um exemplo aqui bem claro sobre uma outra profissão para a gente fugir aqui do campo da advocacia, por assim dizer. Vamos para um psicólogo. Um psicólogo cristão, eu sou casado com uma psicóloga cristã. Uma cristã psicóloga, melhor dizendo. Vamos lá. A minha esposa, quando ela clinicava,
ela entendia que alguns problemas dos seus pacientes jamais seriam resolvidos com a psicologia. Porque entende-se que o problema central na fé cristã é a falta do novo nascimento. E isso é o motivo pelo qual tantos problemas emocionais, traumas e assim por diante acontecem, sem negar o fato da doença. Inclusive, falando até desse texto aqui, o que dá a entender, né? Que, tipo assim, a justiça humana ela é falha, porque não, né? Nesse sentido, ela é falha porque não vai até a última instância, que é a reconciliação, por assim dizer, das duas partes, né? E principalmente ela não é fundamentada no Evangelho. Exato. A justiça do mundo não está visando o testemunho da igreja. Testemunho o qual nós, enquanto regenerados, fomos chamados para zelar, prezar com santo temor. Então a justiça do mundo ela não está se importando com isso. Então ela não importa quem está do outro lado. Ela vai exercer aquilo que a lei está dizendo e assim por diante e tal. Sem pensar nessa questão espiritual. Porque não é o compromisso primário deles. Diferentemente daquilo que é o compromisso primário daqueles que estão em Cristo. Até o Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele vai usar um exemplo de que um dia um aluno de um seminário que ele dava aula, se eu não me engano, veio e falou assim, olha, eu queria processar o seminário por conta de umas questões que eu estou achando injustas, tal, de não, sei lá, algum problema na grade lá que ele achou injusto. E aí o Warren Wiersbe falou que aconselhou esse moço, não faça isso. E aí ele perguntou por que não fazer isso e tudo mais, estou parafraseando, talvez eu erre no meu exemplo, mas é basicamente isso. Falou, porque isso pode manchar o testemunho da igreja, melhor que tu não faça isso. Qual que era a preocupação do conselheiro? O testemunho público da igreja, que deve ser prezado. Qual que era a altivez do aluno? Resolver a questão dele, em detrimento do testemunho da igreja. Exatamente. Era o que tinha ficado claro. Então, a sobriedade do ancião Warren Wiersbe foi, cara, calma, esfria a ele usa o termo, esfria a cabeça. Ele coloca isso no comentário bíblico, esfria a cabeça. Vamos tentar resolver aqui nós, primeiro, entende? Enfim, e aí ele falou que o aluno de fato não processou e foi uma bênção para todo mundo, porque a igreja saiu ganhando, né? Porque nós vamos ver depois até que a igreja é que perde com tudo isso. Enfim. Exatamente. Então vamos lá. Verso 2, Paulo diz, vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Só uma observação aqui bem importante. O apóstolo Paulo, ele vai citar no capítulo 6 vezes essa expressão, vocês não sabem. Olha aqui, no verso 2, vocês não sabem. No verso 3, não sabem. No verso 9, vocês não sabem. Por aí por diante, 6 vezes ele vai citar vocês não sabem, demonstrando que o problema da falta de resolução dos problemas dentro da igreja tinha uma raiz da falta de saber. E esse saber teológico, eles não conheciam os princípios da palavra de Deus ao ponto de resolver os conflitos que haviam dentro deles. Inclusive, em relação a isso, quando eu estava expondo esse texto ontem, eu citei, por exemplo, a ignorância que eles tinham soteriológica a respeito da salvação. Eles não compreendiam a comunidade santa de Deus. Eles ainda estavam olhando para o irmão como um coleguinha, como alguém que estava fazendo parte do mesmo clube que eles. Eles tinham uma ignorância hamartiológica. Eles se surpreenderam com um conflito dentro da igreja e ignoravam a doutrina da depravação de todos os homens. Eles tinham um problema escatológico, que é o que Paulo vai abordar aqui no verso 2. Eles não tinham discernimento que um dia o supremo juiz prestaria contas de toda a humanidade e por isso, então, eles eram apressados a tentarem, de alguma forma, fazer justiça, porque não conseguiam descansar na vingança de Deus, porque não sabiam, ou se sabiam, ignoravam que Deus havia de julgar vivos e mortos no tribunal de Cristo. Portanto, há uma ignorância latente e que fazia eles, então, agravarem os conflitos entre eles e não resolverem esses conflitos. E aí, então, ele continua no verso 2 dizendo, e uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Vamos aqui falar um pouco sobre esse aspecto escatológico desse texto, do verso 2? Bom, quer falar, Rob? Manda ver. Então, quando a gente pensa na ideia do julgamento, colocando uma perspectiva futura,
a igreja ela vai participar do tribunal de Cristo no final dos tempos, né, ou o grande trono branco, como fala lá em Apocalipse, de uma forma diferenciada, porque nesse juízo final, a igreja redimida por Cristo, ela não estará lá para ser condenada, pelo contrário, ela estará passando por esse momento para experimentar uma coroação ou um momento de galardão. E o tribunal de Cristo, que vai acontecer para todos, vivos e mortos, no final dos tempos, ele vai trazer à tona as obras realizadas aqui na terra. E de uma forma muito clara, Cristo trará esse juízo, essa condenação. E aquilo que a igreja viveu, provou, proclamou, vai trazer a condenação para aqueles que rejeitaram essa mensagem que foi pregada. Assim como também, isso logicamente está falando sobre o mundo, mas também para anjos que rejeitaram a verdade de Deus e foram condenados, como está escrito lá em 2 Pedro, e possivelmente esse texto esteja se referindo exatamente a eles, né? Bom, essa é a minha compreensão, né? Talvez vocês pensem um pouco diferente. Não, é uma compreensão até bem geral em relação a isso, né? Sobre o julgamento, né? Pelo menos a maioria dos comentaristas que eu já vi sobre esse texto, eles têm essa mesma posição, de que é um julgamento da igreja para com o mundo, nessa questão do tribunal de Cristo, e esse julgamento desses anjos são anjos caídos. Sim, e nesse sentido, os anjos, eles têm a igreja como um reflexo daquilo que é puro e verdadeiro em Cristo, e por isso, nós, como a igreja de Jesus, devemos compreender o tamanho do nosso papel, da nossa responsabilidade diante de todos os seres criados por Deus, sejam os angelicais ou não. Isso é muito bom, Muito bom. porque Paulo está partindo então do maior para o menor. Está dizendo, olha, vocês vão julgar o mundo. Acaso vocês não podem julgar essa causa aí entre vocês? O que Paulo está sugerindo à igreja de Corinto é que, sabendo escatologicamente de um futuro eminente, onde julgaremos o mundo e os anjos, depois ele vai falar no próximo verso, acaso nós não devemos estar sendo aperfeiçoados na nossa perspicácia e capacidade de julgar os problemas da vida comum, os problemas da vida da igreja? Esse é o argumento de Paulo. Paulo está falando, olha, vocês estão sendo preparados por Deus para um julgamento tão nobre no fim dos tempos, mas vocês ainda não estão dispostos a julgarem as coisas agora entre vocês, porque talvez, inclusive, isso aqui é um bom argumento, vocês não queiram se indispor uns com os outros, não queiram dar a cara a tapa, não queiram se comprometer ao ponto de resolver os conflitos e tocar na ferida de um e do outro e não permitir que isso seja algo ignorado, desprezado, ao ponto de não ser tratado. E é o que Paulo vai continuar a falar no verso 3, é o mesmo argumento quando ele fala: não sabe que julgaremos os anjos? Quer dizer então que dos entendimentos corriqueiros da vida. Mais uma vez, maior para o menor. Paulo falou, vocês vão julgar os anjos. E se vamos julgar os anjos, de acordo com a profecia de Apocalipse, inclusive, o que dizer dos problemas corriqueiros da vida? De um irmão que brigou com o outro. Sabe, se a gente vai ocupar tal posição de honra e autoridade ao emitir um juízo junto no tribunal de Cristo, será que não temos e não deveríamos ter a capacidade de resolver os conflitos corriqueiros da vida? O que Paulo faz é elevar a compreensão do que é a igreja, do papel da igreja, para que eles saíssem dessa posição de mesquinharia, né? de ficar brigando por questões pequenas ou deixar de resolver as questões corriqueiras da vida num contexto correto, para então se posicionarem como de fato são, igreja do Senhor. Porque isso ficou bem claro nos primeiros 10 versículos. Quem vocês são? Paulo apresentou em Cristo quem é a igreja. E depois ele diz, olha, mas vocês estão vivendo dessa, daquela e da outra forma. Então, a igreja estava vivendo esses conflitos, os irmãos estavam tendo esses problemas, sendo que eles poderiam, de forma muito direta, resolver isso, compreendendo a natureza deles como igreja do Senhor. É isso mesmo.
Então, enfim, a igreja precisa exercitar o seu poder de julgamento. Inclusive, isso faz parte do ofício pastoral em muitos momentos. Paulo, então, continua no verso 4. Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja? Há juízes que não fazem parte dela. Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa o outro irmão diante dos descrentes. Então, só aqui salientando, note que é uma questão legal, não é uma questão apenas de pecado, de ferir, machuquei um irmão, machuquei outro irmão, não. Uma questão legal, tal, enfim, questão legal, que inclusive é um assunto do tribunal secular. E Paulo está reprovando essa pressa, essa precipitação, essa euforia de tentar resolver isso legalmente o mais rápido possível e não tentar primeiro por vias santas, por vias eclesiásticas, apaziguar os ânimos e resolver esse conflito. E aqui eu acho que um ponto a apelar à nossa própria consciência cara, que motivo faria eu levar uma causa ao tribunal diante dos descrentes? Esse é uma fala exortativa a nós nos nossos dias. Porque, cara, às vezes a gente considera umas questões distantes da gente, né? Mas para pensar, cara. E vai complicar um pouco mais, porque até aqui, mesmo que a gente saia lesado da situação, e aqui o contexto é uma questão material, ele vai apelar para o fato, e possivelmente ele tinha uma fala de Jesus até em mente, que daqui a pouco eu falo, mas até mesmo se tiver alguma coisa que nos lesione em relação a isso, cara, amém. Nos lese. Eu acho que é um coração peregrino, esse é o ponto. Um coração peregrino não tem tempo de levar a tribunais humanos, porque entende que irá estar diante do tribunal de Cristo. Exatamente. É um coração peregrino. E aí é um apelo à nossa própria consciência, do tipo, cristão, será que vale mesmo você colocar a sua empresa no pau? No português bem claro. Vale mesmo para o testemunho da igreja? Tocou na ferida agora de muita gente. Vale mesmo você processar a sua empresa? Vale mesmo você processar aquele irmão lá, enfim. E aqui eu não estou dizendo que, poxa, em alguns casos você não vai poder resolver dessa forma. Enfim, cada um cuida da sua vida. Agora, o que esse texto suscita a nós é um questionamento. Qual é a raiz do porquê eu quero levar isso adiante para o tribunal? E, logicamente, o texto... E às vezes envolve até pecado mesmo, né? Sim. Muitas vezes. Logicamente que o texto ele não está também defendendo que a pessoa que está cometendo o erro, né, correta. É correta e seja levada de forma branda. Não. Paulo não está falando sobre passar pano no erro dos outros. Exato. A ideia é... Inclusive, ele já vem de uma exclusão de um membro que cometeu um crime. Então, isso pode tirar de cogitação. Né? A ideia é... Qual é o tribunal que vai julgar essa causa, né? Quem tem autoridade para julgar os irmãos da Igreja de Cristo? Talvez até uma cláusula lá na aliança de membresia, né? Eu me disponho a reconhecer a igreja como tribunal para tratar as questões entre os irmãos. Olha. É um ponto Será que não tem alguma igreja mais tradicional, cara? Será isso aí? Não sei. Mas, assim, biblicamente falando, essa é a ideia. No momento em que eu me alianço com a igreja, eu digo, igreja, eu dou a você, ou eu reconheço que você tem a autoridade para conduzir a minha vida, no sentido até mesmo de tratar conflitos que eu possa ter com meus irmãos. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? Em vez disso, vocês cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Então, note, o que Paulo está salientando aqui não é um desejo por restauração, mas é um desejo por vingança. Aquele irmão estava querendo prejudicar o irmão que havia o prejudicado. Ele se sentiu lesado e, sendo lesado, não quis absorver esse problema, esse resultado
do conflito e que não querendo absorver isso, então ele quis ferrar o outro irmão. E o que Paulo está dizendo é que isso já é uma derrota para o evangelho. É uma derrota para o evangelho porque quando eu firo um irmão, eu estou ferindo a mim mesmo. Quando eu firo o corpo de Cristo, eu estou ferindo a mim mesmo. Portanto, esse desejo por querer ferrar um irmão em Cristo, ainda que ele tenha me causado mal, ele não faz parte do espírito cristão. Esse é o ponto. O espírito cristão é um espírito que visa o amor e a restauração do pecador. Até mesmo num caso tão grave como o praticado aqui no capítulo 5, que foi um caso de incesto, que era um crime mesmo no Império Romano, ainda que aquele irmão fosse expulso da igreja, como o apóstolo Paulo sugere que seja, ele sugere que isso seja feito com uma esperança de que aquele irmão seja restaurado e salvo diante do prejuízo levado. Portanto, o que Paulo está combatendo aqui é esse espírito vingativo, amargurado, magoado, que não perdoa, mas que quer gerar prejuízo a quem, de alguma forma, gerou prejuízo a ele. E, obviamente, eu digo isso na qualidade de alguém que já foi lesado de diversas formas. Eu, se quisesse processar o tanto de gente que já me caluniou moralmente, um tanto de gente que já causou problemas legais e que eu poderia levar para tribunal, eu já teria ganho bastante recurso através, enfim, dessas ações legais. Mas eu abro mão disso e absorvo, muitas vezes, esse peso, essa condenação, esse fardo, em nome do testemunho da igreja, para que esse irmão não seja ferido, porque eu entendo que talvez ele esteja fazendo isso na sua imaturidade, esteja fazendo isso na sua pecaminosidade, e que Deus, então, o restaure. Portanto, o que vale a pena aqui deixar muito claro e evidente, não é que, de nenhuma forma, em nenhum caso, isso deva ser levado para tribunal fora do contexto da igreja, mas que o ser levado para tribunal fora do contexto da igreja deve se passar por um filtro da própria igreja na ideia, primeira, de que isso seja acertado, se possível, dentro do contexto da própria igreja. E, se não possível, então, isso seja levado ao tribunal humano para que haja, então, a devida punição. Eu acho aqui, né, até o texto aqui, né, o simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês, né? Eu acho que a questão do testemunho público, né? O que Paulo está realmente se importando aqui é com o testemunho, sim, da igreja de Cristo. E nome de Cristo. Duas coisas bem importantes, né? O fórum da igreja é a igreja local e não a internet, né? Uma coisa que precisa ser lembrada. A igreja trata desses assuntos em seu corpo local, na sua reunião de membros. E isso não é algo que é realizado através de redes sociais ou algo do gênero. Entenda que não há qualquer tipo de respaldo bíblico nesse sentido. E deve tratar, né? Sim. Deve tratar. Inclusive, hoje, preparando as aulas, eu estava preparando as aulas ali, dando uma introdução à reforma. E aí, enfim, estava lendo algumas coisas e estava lendo a distinção que o próprio João Calvino vai fazer acerca do que é uma igreja, né? A igreja é aquela que administra corretamente os sacramentos e que exerce a disciplina de maneira zelosa. Então, uma marca distintiva da igreja, acertadamente salientada por João Calvino, é a marca da disciplina. Então, mais uma vez... A correta aplicação dela, né? Exatamente. Mais uma vez, salientamos que aqui não é aquele perdão tolo, não é aquele amor sem zelo, não é o passar o pano no pecador e fingir que não aconteceu nada. Não, é tratar aquele problema sob a regência, sob a ordem, sob a perspectiva do evangelho e não da perspectiva pagã. E, obviamente, isso feito em consenso, isso feito em conjunto e ponderando, enfim, cada uma das situações, ponderando cada uma das circunstâncias. E há uma coisa interessante aqui também. Paulo está colocando os injustos e os santos, o mundo e a igreja. Ele está fazendo essa distinção e quando chega no versículo 7, ele diz que os irmãos que estão processando uns aos outros,
eles estão sendo injustos como os mundanos. Ele usa a mesma palavra para se referir àqueles que deveriam estar vivendo em separação, ou santidade para o Senhor, demonstrando que a consequência desse coração entregue ao desejo de vingança é você viver como alguém que não conhece o Senhor. Exatamente. E eu acho que aqui o ponto é esse ponto da reflexão, né? Por exemplo, como falamos, e volto a reforçar isso, existem casos que é até recomendado pela própria igreja que haja processos legais e assim por diante. Existe. Agora, isso tudo deve ser muito ponderado tanto pela vítima quanto pela própria igreja, no sentido de entender qual é a melhor maneira de conduzir essa situação de tal forma que a vítima seja protegida, mas que Deus seja glorificado nisso tudo e o evangelho não seja manchado por causa de uma situação como essa. Posso usar um exemplo? Eu já conheci um caso, né? Não é daqui, mas de outro contexto, onde a forma como foi administrado um valor financeiro que entrou foi equivocado, foi tomado para si, e de forma indevida. E a partir do momento que isso foi descoberto, logicamente, é um crime, poderia ser levado para a esfera judicial tranquilamente. Mas aquilo foi resolvido dentro do contexto da igreja, inclusive a forma de ressarcir o valor que havia sido roubado. Então, esse tipo de questões, quando elas são trabalhadas... Aliás, aqui fala sobre alguém sábio tratando disso, né? E a sabedoria no conselho da nossa igreja, por exemplo. E nós precisamos entender isso. Sabedoria para lidar, inclusive, com casos como esse e instruir de forma muito correta e idônea. Isso é muito interessante, cara, porque uma das coisas que hoje, já na maturidade, na experiência ministerial já de algum tempo, uma das coisas que eu faço quando, de alguma forma, alguma coisa dessa cai no meu colo e eu tenho que administrar e gerir isso, é perguntar para a vítima: qual é a tua expectativa a respeito da igreja em relação a isto? E é óbvio, né? Ponderar para ver se não tem um desejo de vingança exacerbado, mas ponderar também o que sacia ela no sentido de ela se sentir segura, se sentir protegida, se sentir guardada pela igreja. E aí, então, enfim, isso é uma forma de a igreja poder ponderar qual vai ser a ação diante da igreja. Porque, de fato, existem situações, como essa, por exemplo, que aquele irmão se propondo a ressarcir o valor e assim por diante, resolveu. Não precisa levar isso para o tribunal pagão para resolver. Agora, existem outros casos, como, por exemplo, aquele citado anteriormente de uma violência doméstica, que, enfim, ninguém da igreja tem a capacidade de proteger uma mulher que está sofrendo violência doméstica. Então, o Estado precisa proteger essa mulher ou esse homem, ou seja lá o que for, enfim, que esteja sofrendo violência doméstica, bem como outros casos que, de alguma forma, podem gerar uma insegurança na vítima, uma insegurança, enfim, em quem sofreu aquela lesão, né? Boa. Vamos continuar? Bora. Verso 9 até o 11. Pode ler ali para nós, Geisa? O fato só um ponto aqui, né? O fato é que o crente ele sempre prezará pelo testemunho da igreja, e de maneira sábia, né? O que por isso que é muito complicado a gente olhar casos de julgamentos distantes da nossa igreja e condenar e fazer textão e publicar no Twitter, porque, cara, você não tá lá, você não sabe da circunstância disso, você não conhece os dois lados da história, então tem que ser sábio nesse sentido. E vale lembrar que isso aqui, como o Rob bem lembrou antes, é num contexto de igreja local. Até pregamos sobre disciplina eclesiástica agora, semana passada, e eu falei, existe uma forma que a Bíblia diz e onde a Bíblia diz que deve acontecer. Enfim, mas vamos lá. A partir do 9. Vai. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deixa eu aqui só fazer uma observação. O que Paulo está falando aqui? Isso aqui é muito pontual. O que Paulo está dizendo é que esse irmão que queria lesar o outro irmão estava sendo injusto. Por quê? Porque ele não estava querendo resolver o conflito. Ele estava querendo prejudicar o outro irmão. Isso. Então, o desejo dele não era um desejo por justiça restaurativa,
mas era um desejo por vingança, era código de Hammurabi. Eu quero que ele seja prejudicado. E Paulo está deixando evidente que esse desejo ele não é santo, esse desejo não provém de um coração regenerado. Esse desejo ele é ímpio. E aí então ele está pontuando, dizendo, olha, os injustos não herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dando essa pitada, dizendo, olha meu irmão, você talvez esteja agindo com tamanha injustiça e é bom que você saiba que esse desejo que você tem de prejudicar esse outro irmão, levá-lo à falência pelo que ele cometeu, seja lá o que ele cometeu, enfim, isso pode, de alguma forma, virar contra você. É aquela velha história, né? Ainda que aquele que cometeu o prejuízo ao outro tenha sido o primeiro culpado, você pode sair pior na história se você não se comportar de maneira santa diante desse prejuízo que você sofreu. Então, Paulo aqui está ponderando o fato desse irmão querer levar a ferro e fogo essa situação e querer arrancar o olho porque ele foi ferido o olho. Exato, perfeito. Pode continuar o texto. Tá. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. É isso mesmo. O apóstolo Paulo vai apelar aqui, né, para a natureza da conversão deles. Gente, vocês são um povo distinto. Não porque vocês são melhores, não. É porque Deus os santificou. Deus os chamou. Vocês se tornaram justos, não porque vocês são justos, mas diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, enfim, ainda no fim, a resolução desses problemas corretamente é direcionada ao fato de que isso só é possível se eles compreenderem que eles são convertidos em nome de Jesus. Exatamente. Então, Paulo deixa muito claro que os convertidos em Cristo Jesus não mais são entregues à prática do pecado, seja lá qual for, a injustiça, a imoralidade, o roubo, a avareza, a homossexualidade passiva ou ativa, a bebedice, o adultério, a imoralidade sexual e por aí vai. Paulo está dizendo, olha, os regenerados por Cristo não vivem na prática desses pecados e, portanto, ajam como convertidos em Cristo. E quando vocês forem praticar justiça, não procurem praticar justiça sobre os parâmetros do mundo, mas sobre os parâmetros da justiça do reino de Deus. Vocês foram declarados justos diante de Deus. Vivam da maneira como vocês foram declarados que são. Muito bom você falou, só aqui um parênteses, por quê? Porque vocês foram declarados justos, sendo pecadores, ferindo a Deus, lesando a Deus, e Deus decidiu levar essa culpa para si, para que nós fôssemos declarados justos diante dele. Portanto, o exemplo que nós temos é o exemplo de Cristo, que leva sobre si a nossa culpa para que nós sejamos justificados. E é assim que devemos proceder. Pode continuar, Rob. Não, exatamente sobre isso. Eu estava falando sobre o fato de eles terem sido purificados, santificados, tudo que lhes foi concedido gratuitamente, que eles não tinham direito algum de receber. E da mesma forma, o que Paulo estava apelando, como foi bem dito aqui, a consciência deles é que eles agora reproduzissem não o que o irmão fez a eles, mas o que Cristo fez por eles. Muito bom. É isso aí. Amém, fechou. Eu acho que tudo aqui nós fomos salvos pela graça de Deus, declarados justos diante de Deus, pegando o gancho do que o pastor Lipão falou. Então não há espaço em nós para vingança. Esse texto, no fim das contas, ele trata isso também. Não há espaço para nós de fazermos ou de levarmos para tribunais humanos aquilo que o espírito cristão já nos dá a possibilidade de julgar e resolver entre nós. E que se trata do princípio, né? O princípio é esse desejo pela vingança que não deve existir no coração de um cristão. O coração de um cristão deve ter sede e fome por justiça. E o padrão de justiça é o padrão de Cristo e não o padrão do mundo. Portanto, essa ideia de linchamento social, virtual, linchamento
corpóreo, isso não faz parte da justiça de Cristo. E nós, como cristãos, devemos buscar a justiça restauradora de Deus e, obviamente, não ignorando que pessoas que cometem crimes devam responder por esses crimes cometidos, até inclusive por vezes apoiado pela igreja, quando não há uma reparação dentro do contexto disciplinar da igreja. E, inclusive, eu penso que a igreja, no momento em que ela, de alguma forma, percebe a justiça sendo feita a alguém que cometeu qualquer tipo de erro, crime, pecado, a igreja ela é chamada a não celebrar com sangue na boca, porque alguém foi julgado e, enfim, foi condenado. Pelo contrário, a gente vai olhar para essa pessoa e vai clamar por misericórdia. Uhum. Esse é o coração do cristão, é o sentimento que nós temos que ter, especialmente com os da família da fé, especialmente com os irmãos, de onde forem, né? Pegar alguém num ato em flagrante, num erro, ou alguma coisa que não tenha sido em flagrante mesmo, mas enfim, o pecado do outro nunca pode nos trazer satisfação se ele está sendo julgado. Pelo contrário, em todos esses aspectos, seja algo direto e pessoal ou algo que tenha sido feito a outra pessoa, não pode suscitar em nós esse prazer em condenar. Uhum. É algo que a gente precisa também pensar. Esse é o princípio. Enfim, vamos lá. Já vamos encerrar. Se você tiver alguma pergunta acerca do que foi conversado, pode fazê-lo. E aí, dessa maneira, a gente vai respondendo na medida do possível, ok? Deixa eu aqui puxar algumas perguntas possíveis que já tenham sido feitas. E aí a gente abre um espaço também agora para responder algumas perguntas. Marcos pergunta aqui para nós. Até que ponto a igreja deve julgar ou auxiliar no julgamento entre os irmãos? Por exemplo, uma situação de abuso infantil dentro da igreja. Então, como bem falamos, existe uma ação disciplinar dentro da igreja, mas existem crimes cometidos que devem ser levados para o tribunal humano para a proteção da vítima. Então, junto com a pessoa lesada por aquilo, deve-se haver um consenso entre a vítima, a igreja e assim por diante, se aquilo é o caso de ser julgado em um tribunal secular, para que haja proteção, para que haja cuidado, e inclusive um bom testemunho da igreja, no sentido de não passar pano para o equívoco e pecado, no caso aqui de um abuso infantil, que é algo seríssimo e grave. Perfeito. Agora, existem muitas coisas, e acho que esse é um bom exemplo, né, que é uma questão material, e a gente precisa amar o nosso irmão mais do que os nossos bens materiais. Eu acho que isso é um ponto que deve ser salientado, né? A questão aqui, aparentemente, era uma questão de lesão patrimonial, material, e que Paulo está falando, meu irmão, abra a mão aí um pouco do teu recurso e perdoe isso, para que isso não ganhe uma proporção tão grande, onde ambos fiquem se machucando, se ferindo, e dessa forma a justiça não seja feita, mas apenas o evangelho seja envergonhado. E até nesse sentido material, Jesus no Sermão do Monte, como Paulo possivelmente o que tinha em mente, né, que eu falei antes, é justamente, pediu a roupa, deixa que leva a capa também, sabe? Enfim. E aí então é a compreensão da própria vítima acerca do quanto e o quanto ela pode absorver essa lesão, né? É importante que essa orientação que é fornecida pela igreja é uma orientação lúcida diante do problema, porque uma das maiores dificuldades das pessoas quando enfrentam essa situação é a paixão, é a ira, é a cólera, enfim, o sentimento que está elevado, né? Então, quando você conversa com seus pastores, com uma liderança sábia, equilibrada, você vai ter um ponto de análise, de reflexão, exatamente para você não se precipitar e até mesmo não fazer algo de forma antecipada. E isso é muito importante. Vai te ajudar a entender possibilidades, ou enxergar caminhos, inclusive para resolver problemas. Como eu já falei, teve problemas de irmãos que demoraram anos para pagar uma dívida por valor que tomaram indevidamente. Mas pagou. Depois de alguns anos, foi quitado, entende? E isso acontece no meio de uma igreja que se dispõe, ou de cristãos que se dispõem
a serem ajudados pelos seus pastores e líderes. O Márcio Fiuza perguntou, pastor, na questão material, não entra um pouco da lei, no sentido de querer ser ressarcido com o dano que o próximo causou? Então, isso por vezes, como o Rob até citou o exemplo, pode ser resolvido dentro do contexto da própria igreja. É óbvio que se for uma lesão que inclusive pode viabilizar a tua vida, no sentido de lhe causou um dano tão grande que você não consiga pagar suas contas, te endividou para o resto da vida e você vai viver endividado, enfim, se for algo volumoso e não propriamente algo que você consiga absorver para você, nesses casos, se por vias da igreja não houver a reparação disso, talvez um caminho sugerido, enfim, pela própria comunidade local e por você, seja de procurar a justiça legal. Agora, alguém que lesou o outro, no contexto da igreja, vamos lá, alguém que lesou financeiramente o outro e não esteja disposta, tendo condições de ressarcir a lesão que causou, essa pessoa se caracteriza como um não-irmão e isso possivelmente seja o caminho levá-lo para um tribunal humano, porque inclusive essa pessoa provavelmente não vai submeter à direção que a igreja dá de ressarcimento e algo do tipo. Então, o que eu acredito que Paulo está tratando aqui não é muito regra, tipo, não pode levar para tribunal humano. O que Paulo está tratando aqui é um princípio. O princípio é, sendo irmãos em Cristo, devemos procurar resolver os conflitos dentro do âmbito da igreja. E não sermos vingativos, não sermos pesados, não sermos pessoas que querem ferir o outro, mas que, por fim, querem a justiça reparativa, a segurança sua, a segurança do seu patrimônio, a segurança da sua casa e assim por diante. Mas não nesse desejo exacerbado de querer prejudicar o outro em detrimento da glória de Deus e do bom testemunho do Evangelho. Olha só, a Joyce perguntou aqui também. Meu marido sofreu uma injustiça no trabalho e depois de orar resolveu pedir a conta. A empresa, por sua vez, não quis dispensar ele. Porém, já decidido, não aceitou permanecer. Dias depois, ele descobriu que o ex-gerente dele o acusou de roubo. Ficamos devastados com tal situação e contamos processar a empresa. Porém, meu esposo sentiu que, se o fizesse, agiria como vingança e não com justiça. E, em amor ao Evangelho de Cristo, ele decidiu abrir mão dos seus direitos. Testemunhando que Deus fez, 5 dias depois, o Senhor o abençoou com um novo emprego, do qual ele recebe quase 3 vezes mais do que recebia. E hoje trabalha home office. Muito legal, Joyce, um ótimo testemunho. E eu acho que o que a Joyce aqui retratou, ela Um bom testemunho, né? Ela retrata o espírito do que Paulo está dizendo. O espírito do que Paulo está dizendo é: tribunais humanos não conseguem reparar o erro. Perfeito. Então, confiemos no tribunal de Cristo, confiemos na justiça de Cristo e não em tribunais humanos. Então, o que ela está dizendo aqui é muito bacana porque ilustra muito bem. É alguém que decidiu abrir mão de ser lesado, mas que foi recompensado e galardoado ainda em vida por aquilo que acabou decidindo abrir mão. O Maicon aqui perguntou: como a igreja trata um policial militar que em seu trabalho tenha que matar uma pessoa? Então, nós entendemos que, se ele fizer isso no exercício do papel de autoridade dele dentro de uma sociedade, como sendo algo lícito da defesa própria, da defesa pessoal, que inclusive é uma prerrogativa do policial, né? Ele só pode atirar se a sua vida estiver sob ameaça ou a vida de outro estiver sob ameaça. Se ele fizer isso dentro desse padrão, ele não está pecando, mas obviamente isso não é algo desejável nem algo a ser celebrado. É uma fatalidade, é um grande problema, é algo muito triste, mas se ele fizer isso no exercício da profissão e da maneira correta, ele não está pecando contra o Senhor, mas está exercendo uma autoridade que, inclusive, o apóstolo Paulo menciona em Romanos que a autoridade ela porta espada para que haja justiça.
Romanos 13, 2, né? Estou com o texto aqui. Portanto, quem se rebela contra autoridades se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. É isso. O Bruno perguntou aqui também. E quando as questões não são com irmãos em Cristo? Exemplo, do problema no trabalho, como o pastor disse. Então, o princípio deve ser o mesmo. Qual o princípio? O princípio de não querer ferrar o outro. O que o pastor Jezreel citou anteriormente, e que deve ser ponderado e considerado, é essa coisa pagã de querer obter lucro com o prejuízo do outro. Essa coisa ímpia de querer tirar o couro do outro para que você saia por cima. E isso, até mesmo com o incrédulo, não é nem um pouco cristão e não ressalta nem um pouco o caráter de Cristo. Portanto, havendo a necessidade de justiça, enfim, numa situação trabalhista, por exemplo, e for algo lícito, algo que você tentou, se esforçou, enfim, e não houve a justiça devida, enfim, não existe problema em você procurar a justiça trabalhista, que seja, enfim, para reparar esse erro. Agora, que isso não seja a tua primeira opção, que isso não seja baseado em vingança, que isso não seja precipitado e que, sobretudo, você não queira tirar vantagens dessa situação, mas reparar o equívoco, reparar apenas o erro cometido. Porque tem muito o costume de algumas pessoas, inclusive cristãs, de quererem obter vantagem diante de uma empresa ou algo do tipo, numa situação, enfim, desastrosa que a própria empresa esteja passando. E mancha o testemunho do evangelho, né? E mancha o testemunho do evangelho, porque, certa feita, contratei um crente aqui, quando saiu me quebrou as pernas. Então isso é bem complicado também. Então eu acho que o ponto aqui é sempre, eu corroboro com o que o pastor Lipão disse e quero salientar, mas sempre vá e apele ao seu coração. Por que eu quero processar a minha empresa? Aí tu vai para diversas alternativas. Cara, por que eu quero processar meu irmão? Meu irmão, será que é porque eu não tô confiando na provisão de Deus? Será que é porque eu não tô querendo fazer justiça com as próprias mãos? Enfim, tem uma série de pecados que você pode estar cometendo nessa de querer botar no pau a empresa, por exemplo. E existem coisas lícitas, né? Existem coisas lícitas. Tipo, será que eu não devo processar para dar segurança para mim, sei lá, por exemplo, no caso de uma mulher que sofre agressão física, né? Isso. Eu preciso ter segurança para poder me defender de um agressor, enfim. Ou uma outra questão, né? Será que a forma como ele me lesou é uma forma tal que inviabiliza a minha vida e ele continua vivendo benesses, assim por diante, a partir da lesão que ele me causou? Enfim, então, existe uma série de questionamentos. Por isso que esse texto aqui que nós lemos, inclusive, se você perceber, ele tem mais perguntas do que resposta. Paulo, ele está interrogando, ele está perguntando, né? Acaso vocês não sabem que vamos julgar os anjos? Acaso vocês não sabem que isso, aquilo, outro? Então, não é uma questão aqui de regra, mas é uma questão de princípio, de como a igreja deve conduzir os conflitos que há, principalmente entre os irmãos. É verdade. Amém? Graças a Deus, Pai. Acho que encerramos por aqui, né? Obrigado pela resposta, entendi. Temos aqui uma irmã, Letícia, que é ex-missionária Mormon, que ficou no mormonismo durante 7 anos. A querida Bela Camargo, também lá de Chicago. Eu acho de extrema importância uma ovelha comum levar esses casos para líderes e pastores dentro da igreja. Uma ovelha comum nem sempre terá maturidade para lidar com situações delicadas assim. Verdade. E às vezes está envolvido até emocionalmente na questão, é bom se ausentar um pouco. Cara, e de fora, o que tu percebe aí? Até irmãos mais maduros na fé, cara, o que tu acha? E procurar sabedoria, isso? né? Exato. Enfim. Fechou. É isso aí, gente. E ore, cara. Ore muito. O Espírito Santo fala. Ouça. É isso aí. Amém. É isso, meus irmãos. Deus abençoe. Uma ótima semana. Segunda-feira que vem estamos aqui de novo nesse mesmo horário, tá bom? 8 horas da noite. Estudo bíblico toda segunda-feira. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu.